Simplifique 48/64 para termos menores. Vejamos se conseguimos visualizar isso. Então, temos 64. Creio que 64 seja um número inteiro. Então, vamos pensar que ele é um inteiro. Vamos desenhar uma barra de chocolate. Aqui. Estamos falando de uma barra inteira. E isso seria 64 quartos. E ela inteira seria bem aqui. 48 de 64 pode ser imaginado como 64 pedacinhos desta barra. E 48 pedacinhos dos 64 seriam selecionados por mim. Isso será 48 de 64. O 48 é esta parte roxa aqui. Eu vou escrever aqui. 48/64 é o que queremos escrever em termos menores, e nós vamos falar mais sobre isso. Agora, tem um jeito para agrupar esse 48 ou esse 64 em grupos de números que simplificariam isso. Vamos pensar um pouco. E, para pensar um pouco sobre isso, você tem que pensar sobre o que é isso. Qual é o maior fator comum entre 48 e 64? Ou você pode pensar isso como: qual é o seu maior divisor comum? Bom, o maior número que cabe em 48, isso é só para pensar mesmo. Ou pode apenas escrever os fatores. Mas se você escrever todos os fatores do 48 e todos do 64, o que me parece ser o maior que cabe neles é o 16. Então, pode-se dizer que 48 é igual a o quê? É 3 vezes 16 e 64 é 4 vezes 16. E isso é interessante. Então, este 48 que nós desenhamos em magenta bem aqui, poderíamos ver como sendo 3 grupos de 16. Então, 1, 2, 3 grupos de 16, o que seria 48. Eu poderia desenhar 16 barras aqui, portanto, 16 pedaços. O que é um grupo de 16, outro e outro? É o que o 48 é. Agora, 64 são 4 grupos de 16. Então, podemos ver como, se você olhar o 64, como 16, outro 16, outro 16 e o último 16. Mas todos têm exatamente o mesmo tamanho. Eu é que desenhei errado. Então, o que é 48/64 escrito em termos menores? Eu quero escrever isso na fração mais simples possível. Bom, se nós pensarmos em cada pedaço de 16 como se fosse um pedaço, teríamos 4 partes no total. Então, ao invés de pensarmos como 48 partes de 64, vamos pensar como 3 partes. 1, 2, 3, de um total de 4. Então, isso será igual a 3 quartos. E eu realmente espero que vocês pensem nisso como um jeito imediato de pensar. Se você pode fatorar isso, digo, é o maior fator comum. Então, 48 é 3 vezes 16 e 64 é 4 vezes 16. Então, esses dois se cancelam. Veja que isso é equivalente a 3 quartos vezes 16 sobre 16. Esses são as mesmas coisas. E 16 sobre 16 é 1. Mas agora, se você não perceber imediatamente que o 16 cabe tanto no 48 quanto no 64, faça do outro jeito, parte por parte. O que não pode esquecer é que, em qualquer fração, o que você fizer no numerador terá que fazer no denominador. Digamos que o numerador foi dividido por 2. Então, também teremos que dividir o denominador por 2. E sabemos que ambos são divisíveis por 2, pois ambos são pares. Isso nos dará 24 sobre 32. E, digamos, vejam esses dois números. São os dois divisíveis por 2. Vamos ver se conseguimos pensar isso para um número maior. Bom, na verdade, ambos são divisíveis por 4. Então, talvez você não perceba que são ambos divisíveis por 8. Digamos que você fez isso com o 4. Então, dividiremos o de cima por 4. Então, dividindo por 4, teremos 6. Você deve fazer a mesma coisa embaixo, no denominador. Dividirá por 4 e obterá 8. Portanto, 48 sobre 64 é igual a 24 sobre 32, que é o
que é o mesmo que 6/8. E esses dois são divisíveis por 2. Então, se você dividir o numerador por 2, terá 3. Divida o denominador por 2 e terá 4. E então, esta é a fração mais simples possível, pois 3 e 4 não compartilham nenhum divisor maior do que 1. Então, estamos com os termos mais baixos possíveis. Bom, de qualquer modo, o jeito mais rápido ou simples de pensar é dizer, olha, o 16 é o maior número que cabe nos 2. Então, dividamos os 2 por 2. Terá 3/4. E, realmente, ao dividir o numerador e o denominador por 16, você estará criando grupos de 16. Em um pedaço de 16, 16 pedacinhos estão dentro dele. Então, isso vai de 64 pedacinhos para 4 pedações e de 48 pedacinhos para 3 pedações.